Grandes coisas fez o Senhor por nós, e neste dia que o Senhor fez para cada um de nós, um dia maravilhoso, grandioso e bendito, queremos saudar a todos naquela graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e que todos nós tenhamos um bom entendimento sobre o seu amor, sobre o seu poder, sobre aquilo que Ele faz. Hoje eu quero pensar um pouquinho sobre o homem a quem Deus criou e cuida. Deus criou o homem e Deus cuida do homem que Ele criou. O bom seria que não houvesse tristezas, angústias, depressões, aflições, dissabores e outras perturbações. Mas mesmo que Deus tenha criado o homem, Ele que é todo-poderoso, todo bondade, o homem de vez em quando muda as suas maneiras de ser. Uma hora ele está triste, outra hora está alegre. Na verdade, a maioria do tempo tem que ser de alegria mesmo, mas há momentos que a depressão ataca o indivíduo. Então, a vida não é um pedacinho, não é uma migalha, não é um fragmento, a vida é um todo. E nessa vida que é um todo, às vezes nós temos alegrias e às vezes temos tristezas. Eu lerei alguns versículos da Bíblia que refletem o nosso dia a dia. Então, a Bíblia nos mostra como é o nosso dia a dia. O primeiro versículo que vamos ler fala sobre uma grande promessa. Veja o Salmo 91, versículo 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aqui é uma promessa divina, uma promessa de Deus que vai nos livrar da peste perniciosa, do laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? O caçador de passarinho faz o laço no mato, bota ali o engodo e o passarinho é preso. Mas a promessa aqui é que Deus nos livrará do laço, das armadilhas daqueles que montam astúcia contra nós. Também, na mesma palavra, no mesmo versículo, ele diz que livra da peste perniciosa. A gente só sobrevive porque Deus tem nos livrado a cada instante, a cada momento. A gente só sobrevive porque Deus cuida de nós. O homem que Deus criou e cuida, Ele cuida também nos nossos tempos de aflição, de tristeza e de dureza. Então, a Bíblia tem muitas promessas e bênçãos. Bênçãos para os seus escolhidos, para aqueles a quem Deus criou. É claro que a maior promessa que tem é a promessa da salvação. Sobre essa aí é a maior e mais completa promessa de Deus. Não é que as outras promessas não sejam completas, mas as outras promessas muitas vezes dependem um pouco do nosso modo de viver. Se seguimos a Deus, Ele nos ajuda, nos abençoa. Se o deixamos, Ele pode nos punir. Mas a bênção da salvação é a maior de todas as promessas. Porém, do nascimento de uma pessoa até o dia da chamada final, ela passa por diversas avarias. Vai mudando os sentimentos das pessoas, às vezes o sofrimento, um dia alegre, um dia feliz. Não tem como a vida passar só com alegrias e nem também só regida de sofrimentos. A vida vai, um dia tem alegria, outro dia tem o sofrimento, e você que vive, você que está vivo, você que está conosco nesse momento, sabe disso. Você já passou por alegria, já passou por sofrimento, já terminou a alegria, já teve sofrimento que começou e depois terminou, e a saída do sofrimento é uma felicidade total. A vida é um todo e não fragmentos. Há homens e há momentos de felicidade e também de tristeza. Mas Deus é tão misericordioso que sempre tem uma ajuda especial aos nossos corações no tempo das aflições. Deus sempre tem. Ele criou o homem e Ele cuida do homem. Por isso, a gente continua sobrevivendo. Vamos ver algumas das aflições registradas. Vamos ver também
que a oração é a mais intensa na hora das nossas aflições. E veremos ainda que Deus nunca desampara os aflitos. Ele criou, Ele cuida, Ele guarda, Ele ampara. Jó, capítulo 5, versículo 19, diz assim: de 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Jó tem a noção do livramento total de todas as angústias, de todas as amarguras, de toda a aflição. Quem é que não conhece a história de Jó? Jó, com aquele sofrimento, passou por aflições, mas tem uma declaração que de 6 angústias, ou seja, de todas, o máximo de angústia que vier na nossa vida, tem um Deus que é soberano para cuidar de nós em todo o tempo. E assim como Ele cuidou de Jó, Ele cuidou do salmista, Ele cuida de mim e de você. O Salmo 4, versículo 1, diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O salmista faz uma oração, ele ora, é tempo de angústia, é tempo de orar intensamente. E ele pede a Deus, o Deus da justiça, o Deus que é justo, o Deus que cuida, o Deus que cria e cuida, abençoa, guarda. Ele é um Deus também justo. E o salmista pede: tem misericórdia de mim. Nós carecemos da misericórdia de Deus. Não podemos sobreviver sem a misericórdia de Deus, sem a bondade de Deus, sem o seu cuidado. Davi entende que a oração é a chave do livramento e afirma que Deus alivia as suas angústias e sabe que Deus ouve a sua oração. Qual é o momento que a gente precisa orar? É claro que é sempre, mas é o momento que a nossa oração se torna mais profunda diante de Deus por causa do nosso sofrimento. Às vezes, quando está tudo bem, a gente até passa um tempo desapercebido da necessidade de se interar com Deus. Talvez pudéssemos dizer que há sofrimentos que são benéficos para a alma. Na alegria temos comportamentos diferentes. Quem é que não sabe disso? Na alegria, expressamos a nossa alegria cantando, pulando, louvando, adorando a Deus. E isso é muito bom. Quem é que não gosta? A gente às vezes fica pensando assim daqueles tempos maravilhosos, gloriosos, quando a gente se reúne na igreja e tem o período de louvor, o período de adoração, é o período de um culto a Deus, onde todos têm comunhão uns com os outros e glorificam a Deus na comunidade. O salmista aqui está dizendo que é interessante louvar a Deus, cantando, louvando, adorando. Deus é muito bom e Ele aceita na oração. Porém, muitas vezes a nossa alegria move apenas o nosso ego. E quantas vezes acontece isso? A nossa alegria ser voltada apenas para nós. A satisfação é toda nossa. E nos propõe a subir no pódio e esquecer a Deus. E como é fácil a gente fazer isso? A gente aceita os aplausos, vai ali, sobe no pódio, mas nem sempre se lembra de glorificar a Deus em momentos de intensa alegria. A exaltação torna-se pessoal. Eu sou a pessoa que estou agora sendo elogiada, visualizada por todos e sendo a pessoa aplaudida. Muitas vezes acontece isso conosco. Quando tudo está bem, podemos ser levados à vaidade religiosa. E é interessante que a gente se cuide muito nesse ponto. Jesus aponta um perigo da exaltação pessoal nas questões adorativas. Lucas 18, 10 e 11 diz assim: 2 homens subiram juntos ao templo com o propósito de orar. Não é um propósito bom? O propósito de orar? É muito bom esse propósito de orar. E esses 2 homens subiram ao templo com esse propósito.
E Jesus aqui especifica, um era fariseu e o outro era publicano. Dois homens que tinham pensamentos religiosos diferentes, mas os dois estavam no templo, os dois foram para o templo, os dois tinham o mesmo propósito de orar. A diferença é que um exalta a si próprio e o outro olha para Deus com profunda e intensa vontade de exaltar a Deus e colocar a sua miséria diante de Deus. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Nada impede que tenhamos alegria, mas não podemos permitir que o nosso coração adore a nós mesmos em lugar de adorar o Criador. As nossas alegrias não podem atrapalhar a nossa adoração a Deus. Às vezes mudamos a adoração para o nosso interior ao invés de adorar o Deus Criador. Isso eu pensei um pouco nas alegrias. Mas eu quero agora olhar para os momentos de tristezas, de aflições. Na angústia a gente se torna debilitado. A gente se torna aquilo que a gente é, fraco, fracassado. Mas daí os nossos joelhos se dobram. Na angústia a nossa oração é mais intensa. O nosso sofrimento nos move a chegar diante daquele que pode fazer as bondades para conosco. A nossa alma se declina perante o Deus Criador. Assim como o nosso joelho se dobra na angústia, e a nossa alma se declina ao Criador. Antes, quando estávamos falando da alegria, os nossos joelhos pulavam no pódio e às vezes esqueciam de dobrar. Mas agora, nas tristezas, nas dores, nas aflições, o nosso joelho se dobra diante do Criador. A nossa alma se declina àquele que criou e que cuida. O nosso coração percebe a necessidade da misericórdia e da graça divina. Então, isso vai fazer o quê? Um benefício para a nossa alma. Às vezes a angústia provoca um benefício para a nossa alma, um benefício para a nossa interação com Deus, um benefício para a nossa consagração. A angústia aproxima de Deus os seus servos, os nossos sentimentos a Ele. É nesse ponto que digo que Deus tem benefícios para conosco nas nossas angústias. Na angústia do cristão, Deus está ali quando este o chama, quando este o clama, quando este pede o socorro. O salmista lamenta a angústia, mas busca nela a graça divina. É interessante isso aqui. Sempre a Bíblia é interessante, mas quando a gente observa alguns detalhes aqui do comportamento do homem, entre o homem e Deus, aquele que confia em Deus, o salmista lamenta a sua angústia, mas busca nela, no momento da angústia, a graça divina. Veja o Salmo 66, 11 a 15. Tu nos deixaste cair na armadilha. Será que Deus não exerceu a misericórdia nesse momento? Será que Deus deixa cair? Deus permitiu que o salmista caísse em algumas aflições. Oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Há momentos que os homens nos perturbam, querem tirar o nosso sossego, tirar a nossa alegria, a nossa paz. É terrível isso, mas estamos sempre disponíveis a momentos como esses. E às vezes Deus permite que aconteça tais situações. O salmista, na sua lamentação, no seu lamento, ele disse, reclamando aqui e orando a Deus, ele disse: passamos pelo fogo e pela água. É uma força de expressão, mas ele quer dizer que passou por sofrimento tão terrível como se tivesse passado pelo fogo
ou no tumulto das muitas águas. Mas ele continua e diz assim: afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Que maravilha, né? A gente passando por aflição, há um cântico que fala assim, que vai passando pela aflição e dando glória a Deus. O salmista está nesse ponto aqui, passando pela aflição e dizendo, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso, resolveste o nosso problema. Aí depois ele continua, entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos que proferiram os meus lábios, e que, no dia da angústia, prometeu a minha boca. Os meus lábios prometeram votos a ti, ó Deus, no tempo da aflição. No tempo da aflição, às vezes, a gente renova as nossas alianças com Deus. E já que pensamos em benefícios que a angústia propõe, vamos ver mais um. É tão bom quando a gente vê os benefícios que Deus nos propõe. Reavivamento espiritual e pessoal. O salmista dá o seu testemunho. Em primeiro lugar, ele fala que Deus permitiu a angústia. Deus permitiu que ele caísse em armadilhas, fosse oprimido e passasse pelo fogo e pela água. Então, em primeiro lugar, Deus permitiu que ele passasse pela angústia. Mas isso aí provocou no salmista um reavivamento. Em segundo lugar, ele fala que Deus faz pós-angústia. Deus faz alguma coisa para nós depois da angústia. O que é que Deus faz para nós depois da angústia? Deus conduz ao lugar espaçoso. Você viu que maravilha? Não é importante a gente estar com esse Deus grandioso, criador e que cuida da sua criação, do homem a que ele cria. Então, é importante isso. O salmista entende isso aí que ele coloca em lugar espaçoso. Deus libera o coração do angustiado, sarado. Deus libera. Agora esse salmista que está num lugar espaçoso, ele pode cantar louvores. Na sequência, o salmista se compromete em melhorar a sua consagração. Se nós estamos pensando em um reavivamento espiritual, nós estamos vendo aqui que o salmista agora, ele compromete melhorar a sua consagração, oferecer culto a Deus, pagar os votos e cantar louvores. Que coisa interessante isso aí, quando a gente pode se propor a cantar louvores a Deus, a oferecer culto a Deus, a melhorar a nossa intimidade com Deus, a buscá-lo mais, a melhorar o nosso tempo de oração, de cânticos espirituais e de busca a Deus. Por fim, ele declara que estava cumprindo os votos feitos. Ele finaliza essa parte do Salmo que a gente leu, dizendo que ele estava cumprindo os votos que fez a Deus no tempo da angústia. Olha, no tempo da angústia, às vezes a gente faz votos a Deus e não pode esquecer depois de cumprir esses votos. No dia da angústia prometeu a minha boca, diz o salmista. No dia da angústia, a minha boca prometeu que te adoraria, que cumpriria os votos, que faria a adoração mais ampla. E então ele agora está dizendo que está pagando os votos, está renovando a sua aliança com ele. No dia da angústia, diz ele, prometeu a minha boca. No dia da angústia, eu não sei qual é a angústia que eu e você estamos passando, mas a nossa angústia não pode ficar para sempre atropelando o nosso interior, o nosso coração. Precisamos de dobrar o nosso joelho e pedir a Deus a misericórdia. Vamos ver que no dia da angústia a minha boca promete e assim, partindo para as conclusões, vamos lembrar que iniciamos a fala ressaltando as grandes bênçãos que Deus concede ao seu povo. Livra da doença e da peste perniciosa. E agora
então vamos concluir, incluindo outra grande promessa abençoadora para os que o buscam. Gente, Deus tem promessas maravilhosas. Muitas vezes a gente não recebe porque não busca. O Salmo 34:19 diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Ele não livra de algumas das aflições, livra de todas. Mas também o salmista não está dizendo aqui que o justo não passa por aflições. Ele está dizendo que o justo tem muitas aflições, mas que Deus livra de todas. Promessa grandiosa, maravilhosa, essa que o salmista faz em nome de Deus. A Bíblia não dá uma ideia que a gente seja uma pessoa que, por servir a Deus, vai ficar imune às aflições, mas garante que os justos terão o benefício da ajuda de Deus. Assim é o homem a quem Deus criou. Ele sempre está cuidando com amor e graça e misericórdia. Então, esse homem a quem Deus criou sempre tem o cuidado, sempre recebe o cuidado daquele Deus que o criou. E eu quero orar com você neste momento. Ó Deus, Tu és o Deus que cuida do homem. Tu criastes o homem, Tu cuidaste do homem, Tu abençoastes o homem. E Tu tens, às vezes, permitido que passemos por aflições. Mas nós temos recebido de Ti as bênçãos da felicidade pós-aflição. E nós Te agradecemos por isso. E ajuda, ó Deus, que nós tenhamos um reavivamento da nossa vida, não apenas nos tempos da aflição, mas em todo o tempo. E assim possamos Te glorificar, bendizer em todo o tempo. Que Deus, ó Deus maravilhoso, esteja sempre nos abençoando e rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, a sua família, e abençoe a todos, abençoe a nossa nação, abençoe o nosso viver. Isso eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém.